tarde, pessoal do nono ano. Então, esse vídeo é para explicar sobre os verbos de ligação. Eu estou olhando para baixo porque eu estou olhando para o aplicativo do Google Forms, tá? Como vocês podem ver, o aplicativo está aqui na tela de vocês. E esse aplicativo tem as questões da atividade que eu passei para vocês, tá? Eu vou fazer a explicação aqui, acompanhando o Google Forms, tá? Primeiro vocês vão completar com o nome de vocês. Lembrando que vocês têm que colocar o nome de vocês, gente, com letra maiúscula, né? A primeira letra tem que ser maiúscula, do nome, do sobrenome. Eu tô vendo muita gente respondendo aí com letra minúscula, o nome próprio, né? A série. Aí, se vocês forem vendo, eu tô movendo aqui, ó. Tem a explicação do que são os verbos de ligação, tá? Ou o que é o verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele que, expressando um estado, liga características ao sujeito. Como assim liga características ao sujeito? Então, suponhamos que o sujeito seja eu, a professora Beth. A professora Beth está calma. Não sei se vocês me entendem aí. A professora Beth é o sujeito, está é o verbo de ligação, calma é a minha característica, tá? A professora Beth está calma. Então, o verbo de ligação liga o sujeito a uma característica, tá? E ele expressa um estado, tá? Por isso que o verbo estar é o principal verbo de ligação, tá? Além do verbo estar, existem outros, tá? Quais são os principais verbos de ligação? O verbo estar, o verbo ser, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, parecer, andar, entre outros, tá? Por que entre outros? Porque tem verbos que são verbos de ligação em determinados casos, mas em outros casos não são verbos de ligação. Mais abaixo eu vou explicar, tá? Os verbos de ligação podem expressar, então eles vão expressar determinados sentidos, tá? O primeiro sentido é o sentido de estado permanente, tá? O verbo ser e o verbo viver, eles expressam permanência de estado. Então, temos como exemplo aí, Sandra é alegre. Sandra é alegre, eu tô falando de um estado permanente, sempre ela é alegre, tá? Então, eu tô ligando o sujeito, que é Sandra, a uma característica permanente dela. Sandra é alegre. O verbo aí é o tá? É o é. Se vocês forem ver, o verbo é o é. Professora, mas por que é o verbo é? Porque faz parte do verbo ser, tá? O verbo ser é considerado um verbo que a gente chama de verbo irregular. Por ser irregular, ele muda de acordo com tempos e pessoas, tá? Então, eu sou, você é, eles são, eles eram. Então, ele nunca é igual, por isso é considerado um verbo irregular, tá? Então, é o verbo ser. O verbo viver, ele está no entre outros. Por que ele está no entre outros? Porque se vocês olharem, ele não está na relação dos principais verbos de ligação. Por quê? Porque neste caso aqui, Sandra vive alegre, ele é um verbo de ligação. Porém, se eu mudar a frase e colocar Sandra vive em casa, ele deixa de ser um verbo de ligação. Porque depois do verbo viver, não tem uma característica, tem um lugar, em casa. Então, o verbo de ligação, ele sempre vai ligar o sujeito a uma característica. Tudo bem? Compreenderam até aí? Então, tem o estado permanente, tem o estado transitório. Transitório é algo que pode mudar, então eu tenho o verbo estar, andar, achar-se, encontrar-se. Então aí são verbos que indicam um estado transitório, algo que pode mudar. Mamãe está bem. Mamãe encontra-se bem. Percebem que
aqui eu tenho um estado que pode mudar, ela está bem hoje, pode ser que amanhã ela não esteja, por isso que é considerado transitório, tá? E o encontrar-se e o achar-se também não estão naquela lista dos principais verbos de ligação, tá? Porque nem sempre eles são verbos de ligação, tá? Mas estar é um verbo de ligação, tá? Estado mutatório. O estado mutatório é um estado que mudou. Vinha de um jeito e mudou. Júlia ficou brava. Então, Júlia não estava brava antes, ela ficou brava, então mudou. Por isso é um estado mutatório, tá? Quais são os principais verbos do estado mutatório? Ficar, virar, tornar-se e fazer-se, tá? Então, eu tenho como exemplos, Júlia ficou brava, Júlia fez-se brava, do verbo fazer-se, tá? O D... A explicação do D aí é continuidade de estado. Então, são os verbos que indicam continuidade e permanência, tá? Os verbos continuar e permanecer. Renato continua mal, Renato permanece mal, tá? E, por último, eu tenho os de estado aparente, que só é o verbo parecer. Marta parece melhor. Lembra sempre aí que tem uma ligação do sujeito com uma característica, com um verbo de ligação no meio. Tá bem? Ok? Posso passar para as questões? Então, eu vou fazer a leitura das questões, tá? Eu deixei um vídeo aqui do YouTube, que vocês podem ler, vocês podem assistir o vídeo, ele explica também, tá? Tem as questões, tá vendo? Ó, vamos lá, eu vou subir as questões para poder vocês visualizarem. Identifique a alternativa em que o verbo não é de ligação. Então, que não tem um sujeito ligado a uma característica, tá bom? Primeira alternativa, Eunice está preocupada. Segunda alternativa, o aluno ficou em casa. E última alternativa, as pessoas permaneciam quietas. Qual dessas alternativas o sujeito não está ligado a uma característica do sujeito? Tá? Questão 2. Vamos subir aqui. Na sentença. Nino, você está sério hoje? O verbo de ligação expressa um estado, então o verbo estar, ele expressa que estado? Um estado permanente, um estado aparente ou um estado transitório. Então vocês vão olhar lá aonde se enquadra o verbo estar, se é permanente, aparente ou transitório, tá? Questão 3. Observe o trecho do diário da Priscila. Querido diário, hoje acordei tarde e acabei perdendo a hora da escola. Logo minha mãe ligou. Estava nervosa porque eu fiquei em casa. E foi só bronca. Eu permaneci calada, só ouvindo. Afinal, ela tinha razão. Quais são os verbos de ligação encontrados neste trecho? Acordei e estava... Estava e permaneci, estava e fiquei. Então, vocês têm a lista lá em cima dos principais verbos de ligação. Além de ter a lista, vocês têm que ver que o verbo, depois do verbo, tem que ter uma característica do sujeito, tá? Para poder escolher aí a alternativa certa, tá? Questão 4. Na sentença, a tia Ana parece doente, o verbo de ligação expressa um estado transitório, mutatório ou aparente. Fácil essa, hein? Muito fácil, tá? Essa daqui, ó, 100% de chance de acertar, tá bem? A última questão tem um trecho maior aqui. Observe o trecho. Opa, vocês estão vendo que eu estou aprendendo ainda a lidar com esse aplicativo, né?
5. Observe o trecho. Conheci Selma em uma festa de aniversário. Logo percebi que nos tornaríamos amigas para sempre. Ela era diferente de mim, comunicativa. Falava sobre tudo e com todos. Eu ficava calada. Quais são os verbos de ligação encontrados neste trecho? Conheci, percebi, nos tornaríamos. Nos tornaríamos, era e ficava. Era, falava e ficava. Então, olha lá. Procura o verbo de ligação. Vê se depois dele tem uma característica. Assinala a alternativa certa. Espero ter ajudado vocês a responder as questões, tá? Me coloco à disposição para eventuais dúvidas, tá? Vou postar esse vídeo nos grupos e vou enviar para mail e colocar no Facebook também. Vocês tenham uma boa tarde e vamos ver se vocês conseguem acertar todas as questões, tá? Ah, só mais uma coisa. Eu tava olhando, eu tenho lá 55 alunos que fizeram, tá? Então, ainda falta uma média aí de uns 90 alunos, 95, eu acho, mais ou menos, tá? Então, espero que esse número aumente, que vocês consigam retirar as dúvidas aí e fazer as questões, tá? Ok? Até a próxima, então. Obrigada.